Está no ar Infinitas Ideias, o podcast do mundo dos negócios. Infinitas Ideias, de Van Gogh. As estrelas no céu nos recordam da vastidão infinita do universo. E essa expressão nos faz recordar de que o quanto é infinita, o quanto os negócios prósperos são infinitos e nos possibilitam infinitas oportunidades de crescimento. Eu sou Leandra Nascimento e hoje a gente está aqui para mais um bate-papo com uma pessoa bem especial. Ele é um incansável apaixonado pelo mundo do varejo e o futuro desse. Ele é arquiteto, ele é palestrante, ele é professor, ele é executivo, ele é autor do best-seller Arroz, Feijão e Varejo, co-host do VarejoCast, um dos principais podcasts de varejo da atualidade. Tem mais de 20 milhões de leitores e dezenas de milhares de seguidores nas principais redes sociais. É uma das principais referências do mercado quando se trata de vender mais e melhor. E marido da Carol, pai do Dani e da Aline. Ele é Caio Camargo. Foi fantástica a introdução. Muito obrigado, Lê. Tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui, cara. Prazer é nosso. Obrigada por ter aceitado o convite. Super bacana. Eu acho que a gente tem que começar explicando como que surgiu essa paixão, já que você tem tantos predicados, como que surgiu essa paixão pelo varejo? Quanto tempo a gente tem? 3 horas de podcast? Tudo certo, né, produção? Tranquilo, 3 horas. Produção, tá? Como a gente brinca no Varejo Cast. Alô, Nave Mãe, como é que a gente tá aí em cima, né? Então a gente sempre pergunta pra Nave Mãe lá pra produção como é que tá a história. Cara, minha história com o varejo é muito bacana, porque realmente... eu falo isso nas primeiras páginas do livro, né? Que a minha mãe sempre trabalhou no varejo. Né? Minha mãe se encerrou a carreira dela ao final do ano passado, a gente está em 2023, em 2022, com mais de 50 anos de carreira, né? Dentro do varejo, no chão de loja. Né? Então, encerrou sendo gerente de loja de uma unidade de material de construção. E quando eu era criança, cara, eu odiava o tema varejo em casa. Não porque era o tema varejo, mas é porque eu tinha uma mãe que, enquanto os amiguinhos estavam lá no Dia das Mães almoçando com as mães, minha mãe estava na loja, né? No domingo e tudo mais, no feriado, não podia porque a mãe ia trabalhar e tudo mais. E até os temas das mesmas pessoas, do gerente, daquela dinâmica, e desconto, e venda, cliente, problema. Isso ia para dentro de casa, né? O papo do dia ia para dentro de casa e tal. Então, eu realmente odiava o papo do varejo. Só que desde criança eu sempre desenhava, gostava de desenhar, desenvolver um pouco de desenho e tal, e aí, poxa, legal, como é que a gente vira isso uma profissão, né? Você é um cara que vai ser um ilustrador, um cartunista, um publicitário, que naquela época muitas pessoas do desenho, da arte ia para publicidade, até me encantei com a área de publicidade, mas cargas d'água foi, fim de fato foi, que eu fui parar na arquitetura, pelo desenho. E a arquitetura foi uma faculdade muito bacana e tal, só que quando eu fui fazer o estágio, tal do estágio obrigatório na faculdade, uma amiga da minha mãe, né, tinha um escritório de comunicação visual, que olha lá quem era o tipo de cliente que uma área de comunicação visual tem, varejo. Né? Fazia layout de loja, fazia fachada de loja, e eu entrei pelo varejo, pela comunicação visual. Fazendo estágio, isso virou carreira, e... Varejo a gente brinca que é um bichinho que depois que entra na corrente sanguínea não tem quem tira isso de você, não sai, não vai sair, não tem, te domina. Então, assim, estou há 25 anos nesse mercado, né, nessa paixão, e eu acho que eu nem sei fazer mais nada que não seja ligado ao varejo. Eu já mudei muito, eu já não faço arquitetura há muito tempo, eu já não atuo em arquitetura há mais de 15 anos, né, que eu não sei o que é um AutoCAD, por exemplo. Eu nem sei se o pessoal, nem sei se é AutoCAD que usa hoje, o pessoal de arquitetura me desculpe, né, mas assim, hoje eu estou numa área totalmente diferente. Há 15 anos, mais ou menos, eu comecei a entrar em tecnologia. Né? E hoje acho que o meu grande desafio, Lê, não é nem falar de varejo pelo que o varejo é, pelo tipo de produto que ele vende, mas é tentar entender a cabeça do consumidor, entender como o nosso consumo vem evoluindo com o tempo e entender como isso afeta qualquer tipo de negócio. Seja moda, seja luxo, seja calçado, seja bala, né? Balas afines, seja alimentação em algum sentido. Qualquer tipo de negócio, no final das contas, a gente fala de consumidores, os impactos de que tudo isso que a gente vê acontecendo no mundo, como é que isso influencia a maneira que a gente consome, compra e se comporta em loja. Então, acho que eu me tornei um grande mais apaixonado, não tanto pelo varejo, mas pelo consumidor do varejo em si. Acho que o comportamento do consumidor hoje é o que me atrai mais atenção e a evolução desse hoje. O que dentro do feijão com arroz do varejo, o que é o básico que hoje um empreendedor do varejo precisa fazer?
Pô, essa é uma resposta de um MBA inteiro, né? Mas vamos... Desafio. Mas vamos lá. Eu acho que quando a gente fala do básico, né? Eu acho que tem algumas coisas prerrogativas simples, né? Que eu atender bem, ter uma loja bem exposta, ter produtos lá de acordo com o que o teu consumidor quer. Eu acho que essa cartilha todo mundo tem de fácil acesso, tá? Acho que o grande problema que a gente fala no básico muito bem feito hoje, quando a gente vê os empreendedores de maneira geral, não importa o segmento que ele atua, ou cidade que ele está, o mercado que ele atua, eu acho que primeiro é o grande desafio daquele varejista conseguir levar para o consumidor dele a real mensagem do negócio dele. A essência ali, né? Essência dele. Para explicar melhor. Toda vez que eu tive a oportunidade de sentar com um varejista, tá? Para perguntar por que ele começou o negócio dele, esse cara sabia me responder de uma maneira incrível, com valores incríveis e que tradicionalmente, aí, mais de 95% das vezes que eu tive conversando com esses caras, a gente não via esses valores refletidos para o consumidor. O consumidor não enxergava aquele mesmo propósito, aquele valor dentro do produto que estava exposto de acordo com o dono do negócio. Então assim, eu vou montar um mercadinho de bairro. Tá, você vai ser só mais um mercadinho de bairro? Não te preocupa, tu vai competir com preço, vai ser difícil pra caramba e você tá à mercê de qualquer outro entrante a qualquer momento, porque você tá com um negócio frágil. Agora, olha, eu sou um mercadinho de bairro, focado na curadoria do que eu coloco na gôndola, tudo que eu coloco passa por uma curadoria especial. Olha, eu tenho aqui uma área que eu trato de orgânicos, ou de veganos, ou de um nicho específico de mercado, uma curadoria ímpar daquilo que eu coloco. As pessoas hoje nem sempre compram por preço. É fato, grande parte do consumidor brasileiro está apertado hoje e compra por preço. Sim. Mas mesmo a gente, no nosso dia a dia, às vezes a gente está comprando por tempo. Às vezes a gente está comprando por qualidade. Por exemplo, eu uso em palestra, eu gosto muito de tangibilizar com comida, que fica fácil para o pessoal, que é um exemplo fácil para todo mundo. Pizza. Todo mundo come pizza, certo? Quarta-feira de tarde você está meio afim de uma pizza, à noite você quer comer uma pizza, você não vai numa pizzaria sofisticada. Mas você vai pedir uma pizza na tua casa ou até passa no mercado, compra aquela pizza que até pela vontade de ter, nem no forno você vai esquentar. Você vai pôr no micro-ondas aquela pizza borrachuda e comer, porque é uma vontade de pizza. Mas no final de semana, quando você está com a tua família, você quer ir na pizzaria, calma, ambiente. E, obviamente, você não vai pagar o mesmo preço da pizza que você pagou no mercado. Não. Então, assim, nem sempre a gente está comprando produto, preço na história, e a gente está falando do mesmo tipo de SKU, pizza. Sim. Tá? Só que a gente tem a questão que o nosso tipo de consumo muda. Uma pessoa pode de manhã ir em São Paulo, no mercado, na 25 de março, buscar quinquilharias baratas ou produtos baratos, e à tarde passear no JK do Iguatemi para ter um outro tipo de experiência. Então é muito difícil você hoje falar, meu consumidor é este, ele é imutável. Esse é um erro clássico assim, do varejista hoje, achar que ele vende só para um determinado tipo de consumidor. Na verdade, ele vende por um tempo, por um momento do consumidor. Nós, como consumidores, temos vários momentos diferentes. Sim. Às vezes eu posso comprar uma roupa mais barata porque eu tenho uma expectativa, ou uma roupa mais cara porque eu tenho uma outra expectativa daquela roupa. Eu digo que a gente, como consumidor, a gente não mudou em absolutamente nada. A gente continua a comprar da mesma maneira que a gente comprava, compra do mesmo jeito e vai continuar comprando do mesmo jeito. Que é comprar o que a gente quer pelo preço que a gente acha justo dentro de nossas expectativas daquela marca. O que tem mudado na gente hoje é a expectativa. Sim. A nossa expectativa mudou drasticamente ao longo do tempo. Hoje, se você for abastecer seu carro, por exemplo, vai no posto de gasolina, tem 3 carros na bomba na tua frente, você vai buscar outro posto. Na mesma você não vai esperar. Não tem. Pode ser o teu posto que você sempre abastece, você confia no frentista, todo mundo. Não tem cartãozinho de fidelidade que sustenta isso. A tua expectativa é de atendimento rápido. Você vai na padaria que você compra pãozinho, tem 4 pessoas na fila e fala, eu volto outro dia. Você vai no supermercado, você enche o carrinho de compra, você chega até a fila do caixa e fala, eu volto outro dia. A nossa expectativa de atendimento hoje mudou demais, cara. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque não são coisas assim tão só pela margem, só pelo preço, só pelo desconto. Não é só isso que faz a pessoa comprar. É um fator importante, principalmente num país em crise como o Brasil. Mas não é o único fator nessa história toda. Eu escuto muito, né, falando aí do empreendedor do varejo e do básico, nas conversas, né, que tem com colegas, ou mesmo aqui na Fini, de que eu percebo que eles não fazem o básico de estar no PDV. Total. Né, e entender ali qual é a jornada que o cliente dele tem, por onde ele entra, por onde ele anda, como é que ele é atendido, como é que ele compra, como é que ele sai. Isso eu entendo que seja um básico, né? Cara, é quase que óbvio, mas o óbvio não existe. Ele é óbvio. E eu diria para você o seguinte, lá no comecinho dos anos 2000, havia um livro publicado, que ainda você encontra ali fácil, chamava Vamos às Compras, de Paco Underhill. Paco Underhill, naquele momento, era um papa do varejo, tá? Muita gente tinha como uma grande referência, como consultor e tudo mais.
Mas o livro basicamente diz de uma coisa muito óbvia. Ele fala, ele tinha uma empresa, o Paco tinha uma empresa que ele realmente era uma empresa de observar clientes no ponto de venda. Observação pura e simples. Então, assim, pega e observa o teu cliente na loja, o que esse cara está fazendo, onde ele entra, como faz. Eu costumo dizer em palestra que a melhor consultoria é falar, vou dar a melhor consultoria da vida para vocês, não vai custar nada. Só que você tem que ter algum compromisso comigo. Então, você que está aqui escutando a gente, presta atenção, papel e caneta, presta atenção que é dica de milhões essa aqui. Compromisso é o seguinte, ele tem que ser, primeira coisa, é um compromisso de no mínimo 60 minutos, tá? 60 minutos dedicado, mínimo. Quer fazer mais tempo? Melhor. Mas é mínimo de 60 minutos que você vai fazer esse compromisso comigo. É você que está assistindo a gente aqui. Vai pegar, desligar o teu celular, botar lá na mala, mochila, longe de você. Não pode ter celular junto. Pra ter distração. Pode ter distração. É zero distração. Time, equipe, quem for, não me incomodem nos próximos 60 minutos. Eu estou alocado numa outra tarefa e eu estou zen, não me incomodem. Senão, não vou gostar, né? Vou ficar bravo. Então, aí o que você vai fazer? Parece bobo, mas não é. Não é. Você vai, se você está na rua, atravessa a rua. Se você está no shopping, vai do outro lado do corredor no momento que você consiga observar a tua porta de loja, certo? E durante esses 60 minutos lá, com papel e caneta, não pode ser o celular, porque você não vai ficar vendo o WhatsApp Vai enquanto ser faz, não distraído, funciona. nada digital. Papel e caneta, você vai anotar quantas pessoas passaram em frente à tua loja naquele momento, naquela horinha que você travou. Eu vou ficar das 11 ao meio-dia observando minha loja. Quantas pessoas, então? Dessas pessoas que observaram, você vai anotar numa outra tabelinha do lado lá. Quantas olharam para minha vitrine ou para minha loja ou pararam para ter atenção àquilo que eu estava expondo para eles, certo? Daqueles que observaram, quantos entraram? E de todo mundo que entrou, quem, por exemplo, saiu com sacolinha ou não? Eu garanto para vocês, vocês vão ter insights incríveis do negócio. Que a vitrine não está funcionando, que ninguém está ligando porque está exposto, que as pessoas estão entrando e não estão saindo com sacolas, que a cada 10 que entra, só um que sai, o que está acontecendo com o negócio. Porque normalmente você pergunta para o varejista, como é que é a tua taxa de conversão? O cara fala, 70%. Eu vendo para todo mundo que entra, eu não perco venda. Mentira. Faço palestra para milhares de pessoas aí no chão, eu falo assim, quer ver, eu vou quebrar essa história. Quem aqui já entrou numa loja e foi embora porque não teve atendimento? Todos levantam a mão. Todos, sem exceção. Todo mundo que já está assistindo a gente aqui e tal, mesma coisa, já entrou numa loja e foi embora porque não teve atendimento. Então, o varejista fala assim, segunda-feira, 10, 11 horas da manhã, é moleza você atender todo mundo que entra na tua loja. Moleza, porque entra pouca gente. E sábado à tarde? Mas sábado à tarde é outro fluxo. Mas é onde o pessoal mais está comprando com você e você não consegue atender. Você está perdendo venda. Cada cliente que você perde está perdendo uma venda fechada. Então, assim, você está perdendo dinheiro. Então, a gente fala de conversão de, eu não vou conseguir remediar tudo, mas eu tenho que saber um número. A gente não pode mais ter achismo no varejo. Eu acho que não, saiba, meça. Se não pode ter uma ferramenta eletrônica de tecnologia que faça isso por você, faz na mão. Faz na mão, não tem problema nenhum, mas tenha um número. A gente precisa ter razão das coisas que a gente entende, porque número é uma baliza. Eu achei que eu tinha 70% de conversão, eu tenho 20% de taxa de conversão só. Tô triste. Não. Se 20 crescer para 22, é 10% a mais de faturamento. Se 20% de conversão subir para 2 pontos por cento, 22%, significa 10% a mais de faturamento. Olha só. Muito relevante. Aí você pergunta para um vendedor e fala assim, galera, a gente precisa subir 10% a venda. Você tá louco, chefe? Como é que eu vou subir 10% a venda? Não. A cada 10 pessoas a gente está conseguindo vender para 20. Vamos um compromisso nosso aqui que a gente vai ter que subir para 22? Acho que é possível, né? 20% acho que dá, né? Então, é a mesma coisa, mas sob um outro prisma. Sim. Assim, precisamos saber de números, tá? Varejo básico do varejo passa por número de alguma forma. Se o cara não tem número, ele não sabe para onde ele está indo. Você tem uma fala sua, pegando aqui a questão de números, tem uma fala sua, uma das suas entrevistas, dos seus bate-papos, dos seus conteúdos, que você diz que dados, a gente fala do passado, que é uma coisa que todo mundo deveria fazer e não faz, né? Que é trazer, porque se você não olha para o passado e não toma isso como referência, você não sabe o que aconteceu e não sabe como ajustar a sua rota. Perfeito. Eu acho que isso que você está trazendo, né, de mensurações, de conhecimento, faz muito sentido. Sim, e dados sem ação não significam nada. Porque ter o dado é uma coisa. A gente tem um monte de dashboard, de BIs, ou com o nome que você quiser dar em ferramenta, que o pessoal vende a todo momento. Olha, você tem 467 indicadores aqui para o teu negócio. Tá, e o que eu uso? Né? Então, assim, a gente inventa siglas, né? CAC, custo de aquisição para o cliente, lifetime value. Tá bom, mas assim, o que me ajuda a vender hoje? Tá? Entender um lifetime value e qual a ação que eu vou ter para aumentar esse lifetime value? Qual a ação que eu vou ter para reduzir o meu CAC?
O número a gente tem que saber, mas a gente tem que... O que não pode acontecer, e acontece em muitas empresas, não só de pequeno porte, mas principalmente de grande porte, é quando os dados viram uma tela de PowerPoint numa reunião mensal. O ritmo do varejo não permite mais isso hoje. Como é que estão as lojas que mais vendem? Tá bom. E as que menos vendem? Puxa vida, vamos dar um puxão de orelha quem está menos vendendo, né? Por N vezes, quando a gente olha alguns dados a fundo, a gente descobre que não é nem sempre a loja que mais vende que é a mais produtiva. Você sabia disso? Por Às quê? vezes você tem uma loja que muito vende porque ela tem muito fluxo. E muito fluxo gera muita venda. Mas, às vezes, por conta de ter muito fluxo, como acontece em lojas onde tem grandes corredores, a gente atende mal. O time de venda não está dimensionado, vende bem porque está vendendo para quem está entrando. Mas com mais gente eu venderia mais. Só que eu tenho taxas de conversão, às vezes, menores do que em lojas medianas em vendas. Só que essas lojas são de tráfego. Então, você começa a balizar que as lojas que são boas, o que está fazendo essa loja ser boa de faturamento? Faturamento é um resultado decorrente de outras coisas. Aqui a fórmula é fluxo. Tem muito fluxo e esse fluxo, o ticket aqui não é tão bom, a conversão não é tão boa, mas gera um bom faturamento porque tem muita gente comprando. E essa aqui, olha, o ticket é mais alto, a conversão é melhor, só que o faturamento não é tão bom. Por quê? Porque o tráfego está baixo. Então, o que a gente vai fazer? Ação de tráfego. Porque não adianta na hora de fazer uma ação de marketing e você gastar um budget na loja que mais fatura, porque você acha que vai aumentar o faturamento e a questão do problema daquela loja não é gente. Não adianta trazer mais gente. A questão é que ela já não consegue mais comportar a venda dela. Está mais do que o limite dela. Então, a gente tem que começar a olhar para onde eu vou trazer marketing. Para lojas que precisam de pessoas. E onde eu vou trazer treinamento. Para lojas que precisam ter mais conversão de pessoas. Então, a gente precisa começar com os números a direcionar o que fazer. Não existe mais a fórmula perfeita no varejo. De eu pegar uma receita de bolo e aplicar igual para todas as lojas. Isso não pode ser feito. Eu tenho 30 lojas, vou dividir minha receita de marketing em 1/30 para cada uma delas. Não funciona. Não é a conta certa. A conta certa é você mixar de acordo com a necessidade de cada loja. Né? Dar o remédio certo para cada tipo de problema. Sim. Se eu te convidasse hoje para uma loja minha e pedisse para você, independente de Fini, uma loja, tá? Tá bom. E te Vamos convidasse... usar uma Fini. Vamos Tudo pensar bem. aqui uma Fini. Tudo bem. E aí eu te convidasse e falasse, olha, analisa para mim essa loja aqui e se você pudesse me dar os seus 2 principais pilares que você levaria em consideração para iniciar essa análise. Acho que primeiro eu olharia o tráfego dela assim, como é que a loja está operando com o resultado que ela tem nesse exato momento, que eu tenho que ter uma base de partida. Sim. O que ela está vendendo, como ela está vendendo e para quem ela está vendendo. Essa é a minha base de partida, tá? Então, vamos fazer uma curva ABC de venda, né? Olhar, quais são os seus produtos 80-20 aqui dessa história, né? Quais são os produtos que mais vendem, qual que menos vende, o que está ocupando espaço desnecessário. E fazer um retrato, talvez durante um determinado tempo, porque acho que num dia só não diz verdade a nenhum negócio. Você tem numa segunda um tráfego, no sábado outro, tal. Então você tem que entender qual que é a curva real de negócio dessa empresa, mas tem um retrato, um diagnóstico dela, tá? Acho que tem que ser um ponto de partida. Partindo da premissa de você entender bem os produtos, entender bem os fluxos, entender bem a gestão do negócio, assim, como a equipe está operando essa loja, você começa a direcionar alguns indicadores. Existe um problema aqui, tem uma faixa de horário que tem muito mais gente tentando comprar com vocês, mas só tem uma menina para atender. Essa faixa de horário aqui, a gente precisa de uma segunda menina aqui, meio atendendo, meio que parcial. Essas meninas vai custar quanto? Como é que vai? Isso paga, isso não paga? Funciona, não funciona? Legal. Esse é um bom. Produto. Esse produto aqui acaba todo dia. Isso é bom, mas isso é ruim, porque os últimos caras do dia não conseguem comprar porque está com ruptura. Então, a gente precisa ter mais espaço para esse produto. E esse aqui que está aqui encalhado faz uma semana e não vende nada, tira fora. Entendeu? A gente vai começar a direcionar o que faz sentido e o que não faz. É óbvio que nós estamos falando aqui, mas na prática a gente não vê acontecer. Mas eu gosto desse pilar produto. Mas eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que olhar. Se todo mundo que entra consegue encontrar o que quer e consegue comprar, tá bom. Tá bom. Aí, se eu preciso de mais gente, mais fluxo, eu preciso gerar propaganda para trazer mais pessoas. O problema é que às vezes as pessoas entram na loja, não conseguem nem atendimento, não conseguem comprar, não conseguem achar o que precisa comprar. E isso atrapalha a venda. Então, se a questão básica da venda, que é o entender o teu... Vamos lá, que eu não conheço a tua loja, não conheço a Fini. Eu entendo a tua loja, essa é a primeira coisa básica. O que essa loja aqui faz hoje? O que essa loja vende para mim hoje? Vende bala. Olha, bala a granel, bala de saquinho, posso levar isso. Eu tenho uma leitura clara do que você está lá fazendo, qual que é o teu papel, no teu varejo, onde você está colocado. Se você tem uma leitura clara, começa certo. Porque eu acho que a loja tem que se vender, às vezes, sozinha. Não precisa ter gente explicando a loja, mas a loja tem que se vender sozinha. Expliquei a loja, tá? O segundo momento, eu como consumidor consigo comprar? Não, preciso de atendimento. Mas cadê a pessoa que me atende? Tá lá, tá atendendo, tem 3 pessoas na tua frente. Você vai embora.
Então, assim, tá, eu atendi. Legal, tem o produto que eu quero isso. Ah, tem, mas acabou. Sempre acaba. Ah, nunca tem nesse horário. Ah, então outro dia eu passo aqui e vejo se compro. São as questões que são, de fato, o atrito do teu negócio. Qual é o atrito? Acho que mesmo numa rede como a de vocês, com tantas lojas, cada loja tem um problema diferente. Não existe um problema único para o varejo. Acho que essa é a grande lição que a gente tem como dinâmica de varejo. Não existe um problema único. Ah, o grande problema da Vini é esse aqui. Resolveu isso, resolve um problema de todas. Não. Drasticamente não. Se você colocar uma loja num bairro de periferia, uma coisa, num bairro mais classe alta vai ser uma questão, numa cidade vai funcionar de um jeito, na outra cidade vai funcionar de outro jeito, por comportamento de cultura e tal. Tem N questões ou nuances que vão alterar a forma como as pessoas compram, porque elas compram. Né? Então, assim, a gente tem que estar antenado com tudo isso, com cada franqueado, e entender o seu público. Acho que quando a gente tem um processo de franchising como vocês, parte do franqueado ter a cultura do local. Parte do franqueado, o grande sucesso do negócio, é ele entender a comunidade que ele está agindo. A gente fala muito de local, e meu sócio, o Fred, que é exatamente isso, de lojas que estão integradas com o seu local, com a sua localização, com a sua comunidade ao redor. Como é que eu me conecto com as pessoas daqui? O que as pessoas gostam? O que as pessoas querem? Aqui é uma, sei lá, tô brincando aqui. Ah, aqui é um lugar mais perto de escola e a pessoa prefere mais chiclete do que bala. Né? Tá bom, então vamos trocar. Onde a gente vendia mais bala do que chiclete, aqui a gente vende mais chiclete do que bala e isso simplesmente é uma matemática que fecha. Acabou. É um problema simples, tô brincando, não sei nem se isso é uma verdade ou não, mas são metáforas que vão ajudar a girar um negócio, sabe? E parte do franqueado ter essa troca junto com a empresa, junto com a marca hoje. A franqueadora. Tá, então a gente pode considerar, você acha que faz sentido se a gente considerar mix de produtos e gestão e performance da equipe, do time, né? Perfeito. É, a básica, numa empresa pronta, vamos lá, num negócio que está sendo criado do zero, você tem que, eu acho que a parte de marketing, de branding, a gente usa um nome difícil, mas eu acho assim, vamos usar identidade, tá? Qual a tua identidade para o teu consumidor? Quem é você? Se não tá claro, esquece. Eu tô cansado de olhar lojas de moda que tem lá a loja toda branca, fria, com 3 cabidinhos pendurados. Pô, para entender que tem uma história por trás daquilo é difícil pra caramba. Demora. Você tem que estar conectado com a marca. Não é para todo mundo. Tudo bem que boa parte dessas marcas operam num conceito de exclusividade. Então, ela não quer que todo mundo saiba a história mesmo. Né? Mas tudo bem. Cada um no seu papel. Cada um no seu papel. Cada um no seu papel. Acho que é um papel. É um papel que um pode ter, outro não precisa, mas assim, eu acho que tem que estar muito claro essas informações. Mas, por exemplo, existe uma série de marcas que você consegue ver que quando você já chega logo de cara, ela tem lá identificado a história da marca, o porquê que está criado, né, a conexão dela com o mundo que ela pertence, ou que ela quer criar no mundo como objetivo. Isso ajuda o consumidor a entender rápido. Que eu acho que faz mais sentido, porque a gente vive hoje, como você falou, é uma velocidade, entendeu? As informações e a mudança da expectativa do comportamento do consumidor, como você bem colocou. Então, será que vale a pena eu arriscar numa mensagem muito subjetiva, entendeu? Para não atingir o meu público, deixar de vender? Não sei, são realmente estratégias únicas. Eu acho que assim, é o lugar de cada marca. Tem realmente a marca que, pela escassez, ela quer gerar o burburinho. A minha marca é para poucos. E aí deixa que os poucos se degladiem para comprar comigo. Entendi. Deixa que fique no burburinho da dica secreta, do local secreto. Ok, cada um na sua história. E essas histórias realmente funcionam. O que não acontece hoje é que uma história funciona igual para todo mundo. Essa é realmente uma prática do varejo simples. Assim, não adianta você pegar um modelo de sucesso e copiar. Tá? Isso não funciona mais, não tem como funcionar. Você pode pegar, inspirar numa história para tentar, dentro da tua realidade, do teu conceito de marca, encaixar aquilo. Mas não existe um conceito pronto funciona igual para todo mundo. Não existe. Mas a gente tem cópias. Tem. Eu acho que vai ter o tempo todo. Não podemos citar marcas aqui, mas tem marcas icônicas aqui, por exemplo, de inovação, de tecnologia, que viraram padrão. Vou ter a referência da loja da fruta, X vamos falar assim, da fruta. Isso. Né? Aquilo ficou uma referência, todo mundo tinha que ter loja igual àquela loja, entendeu? E não é uma besteira, aquilo não é uma besteira, porque não é aquilo que... tanto que não funcionou, para quem imitar. O problema ali que você imita é que, no máximo, você vai ser igual a quem já existe. Quando você imita, no máximo, você vai ser uma imitação fiel. Você não vai ser melhor do que aquilo. Vai ser mais. Não vai ser mais. A imitação parte do pressuposto que você vai, no máximo, chegar onde você está. A questão é entender qual, dentro daquele conceito, o que funciona. E aí usar aquilo como modelo. Mudar um insight do que funciona para o teu modelo de negócio. Sim. Poxa, aquele tem uma sacada de atendimento, uma sacada de exposição que eu não tinha percebido.
como é que eu adapto isso para o meu negócio hoje? Não é como é que eu copio isso para o meu negócio. Acho que a questão é entender e adaptar, não copiar. Adaptar é livre, está publicado, está para todo mundo vai se inspirar. Quem sabe vire padrão de mercado, isso é bacana, né? Os totens de autoatendimento estão ali para todo mundo, tem um modelo muito parecido hoje. E não tem nenhum problema sobre isso, né? Vai em lanchonete, todo mundo já tem hoje, as lanchonetes de fast food, já tem totens muito similares em termos de compra. Isso é até bom. Porque um que está educado em um está educado para todos. Né? Então você tem um processo que era um atrito, que será que as pessoas vão comprar e totem de alguma maneira? Essa burocracia já passou. Hoje o cara entra numa loja não tem, não tem um totemzinho aqui para atender rápido. Então já virou um padrão. Engraçado, eu vou compartilhar com você uma percepção minha, até um preconceito, assim. Eu tenho muito mais familiaridade, me sinto muito mais à vontade em utilizar o totem de autoatendimento no segmento de alimentação do que, por exemplo, trazendo para roupa. Eu quero alguém, entendeu? Sim. Eu quero uma troca, eu quero uma explicação, eu quero uma outra opção. Às vezes nem eu, como cliente, sei da minha necessidade ainda, não sei direito o que eu quero. E numa interação humana, eu consigo... nossa, não pensei por essa ótica. Quando você pensa em automação para moda, eu acho que quando a gente está falando do fast fashion e alguns tipos de roupas específicas, funciona. Por exemplo, você não vai precisar, talvez, ter um atendimento para comprar uma meia que tá só para uma a mais no seu guarda-roupa ali, tá? Talvez não, né? Mas acho que são coisas mais simplificadas, um boné, uma coisa assim mais simples você consegue comprar, talvez sem atendimento. Agora a pessoa vai comprar um vestido, uma roupa, tem um provador, ou não tem provador, necessidade de provar a roupa, acho que realmente você tem um fator complicante ali para você precisar de atendimento. Mas eu concordo com você que o que você falou, muita gente também não gosta de, na alimentação, ser atendido pelo totem. Quer ter uma opção porque está com, por exemplo, uma lanchonete nova, que ninguém conhece. Não adianta você meter um totem. Eu não sei qual que é o teu combo, qual que é o teu lanche, o que vai em cada coisa. E se isso não está bem explicado, eu preciso de alguém me ajudando. Você já provou o seu combo Tex-Mex Super Special da Lua? Oi? O que vem nisso? Que isso? Não, esse é o combo Special, mas nem eu sei repetir o que eu falei agora, mas tudo bem. Mas assim, não dá. Então assim, o cara fala assim, eu não sei o que esse cara tá vendendo. E acho que esse é o erro que eu falo de tá claro. Tá claro. Então mesmo no totem, esse é o lanche que vai, esse é o super lanche que vai, tal, cara. Esse aqui eu acho que eu gosto. Porque tem isso aqui. O cara clica. Mas eu acho que essas linguagens, a gente tem que educar o nosso consumidor antes. Com o tempo ele aprende, não se preocupa. Mas assim, a gente tem que educar o cara de alguma forma. Pode colocar com um totem, mas numa parte da parede tem uma placa com a descrição de cada hambúrguer, por exemplo, que você vende, e isso fica claro pro cara entender quando ele tá comprando aqui no painel, qual que ele tá olhando ali. Tá. Já ajuda, né? Já ajuda. Sentido. Assim, mas tem que ter algum guia para esse cara. Não adianta botar o totem e falar, não, o pessoal não compra aqui, o pessoal prefere no caixa. Claro, não é que ele prefere no caixa. É que eles olham o totem e não estão conseguindo fazer a compra, não entendem o que ele está comprando. Então ele precisa do caixa para alguém explicar para ele. É simples. Então nem sempre o problema é a tecnologia, nem sempre a questão. É muito mais uma barreira de consumidor aqui nessa história. O que você acha que passa na cabeça dos nossos consumidores hoje? Brasileiros, não vou nem deixar tão amplo. O consumidor brasileiro, ele é tímido para perguntar. Ele é tímido para perguntar. Se precisa perguntar, ele prefere ir embora. Tá? Então, assim, toda vez que você botar uma barreira, um atrito, que ele precise perguntar para esclarecer, ele vai recusar. Tá? Não, agora você vai lá e tem... mas não, deixa quieto, eu não quero. Ele vai embora. Ele não gosta. Tá? Agora, ele é um cara que ele está cada vez mais atento não somente ao preço. Ainda eu acho que é um mercado de nicho, mas a gente está evoluindo, até pelas gerações que vem chegando, a questão do que é a marca nesse mundo, qual o propósito dela, se de fato ela é sustentável ou não, se de fato ela tem boa prática ou não. As pessoas não querem consumir de marcas que fazem mal à natureza, mal à sociedade, que prejudicam de alguma forma ou tem alguma questão pronta. ESG, por exemplo, eu costumo falar que o problema do ESG, nenhuma empresa precisa levantar a bandeira de nada, seja natureza, social, não precisa ser a icônica do mercado, não. Mas o teto de vidro de qualquer empresa hoje ele é muito fino, porque toda empresa está muito exposta hoje. Então, o que eu falo hoje, quando eu falo o varejista olho no olho, eu falo, olha, você tem que olhar assim no teu processo, não tem nada frágil nesse momento. Pode ser um quarteirizado, como aconteceu com algumas empresas lá, que não era nem a empresa, mas é o quarteirizado, era nem terceirizado, 2 para baixo. Né? Nessa história toda que tinha lá um processo ruim, mas você tem que estar atento a esse processo, porque você, no final, é a marca prejudicada. Sempre vai ser você. Então, não adianta falar que é uma outra pessoa que você contratou, quem partiu do teu processo. E as pessoas estão buscando empresas que não tenham essas falhas. E essas empresas estão muito expostas pelos seus colaboradores, pelos seus clientes,
pelo LinkedIn, pelo Facebook, pelo Twitter, né? Então, funcionário foi maltratado na empresa, ele vai no LinkedIn e fala, olha, essa empresa trata as pessoas desse jeito e acabou, e você quebra uma empresa de anos de tradição por um simples rumor no LinkedIn, que às vezes não é nem provado ou comprovado, né? Então, assim, então tem sempre essa questão que tem que tomar um cuidado. Então, as pessoas estão conectadas com isso, mas elas estão por busca de praticidade. Existe um fator preço quando você fala de subsistência, é fato. Quando você fala de alimento, a limpeza, a higiene, é um fator ainda que preço ele é muito forte na pirâmide de Maslow, quando a gente faz lá na pirâmide de Maslow. Mas quando a gente começa a subir o nível dessa pirâmide, nem sempre o preço é a grande questão. As pessoas, por exemplo, você, eu e talvez todo mundo que está escutando aqui, eu desafio, das últimas vezes que você não buscou um alimento numa plataforma dessas de aplicativo, né, de delivery, na entrega na tua casa, se você não buscou qual entregava mais rápido. Com certeza, é o único filtro que eu utilizo. Qual entrega mais rápido? Não é preço. A gente compra tempo. Às vezes você quer pagar 5, 10 reais a mais porque entrega mais rápido. Total. Porque entrega em 10, 15 minutos a menos. Então, assim, a gente compra tempo também. Então, nem sempre a gente está tão fincado com varejista falando, o negócio é preço, 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 preço. Quem bate nessa tecla que é preço, 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 é o cara que historicamente tem vendido cada vez menos e cada vez com a margem mais apertada. Sim. Esse é o cara que vem se enforcando ao longo do tempo e já começa a dar abraçadas difíceis e não sabe mais o que fazer e reclama que está vindo gente de outros países, que está vindo outros caras do digital, que o mundo dele está cada vez mais difícil, mas a questão é que ele está no mercado travado há muito tempo. Ele não está buscando nenhum recurso diferente, ele não está buscando agregar um serviço ao negócio dele, um diferencial ao negócio dele. Eu falo que para qualquer marca ser vencedora hoje no mercado, ela precisa ser, no mínimo, um desses três. No mínimo desses três. Anota aí, ó. Ou você é o mais perto do cara e acabou. Eu compro com você porque você é do lado da minha casa. Tá. Ou você é o mais perto do cara. Ou você é o mais rápido. Tô no digital, mas eu entrego rápido pra caramba. Relaxa, tô longe, mas eu entrego rápido. Não tem problema. No iFood, às vezes, você pega numa plataforma dessa aqui, você pega lá 8 km de distância, mas entrega em 20 minutos. O cara, 400 metros de distância, em 1 hora. Você vai pelo tempo. Então, o mais rápido, tá? Ou, por último, nessa história toda, você tem que ser muito bom em, pelo menos, um produto ou serviço que você venda. Você não precisa ser bom em tudo. Eu acho que nem ninguém consegue ser excelente em tudo. Mas, vamos lá, uma padaria, né? A padaria lá é tudo mais ou menos. O café é bom, a pizza é boa, tal, mas o pão francês que o cara faz, velho, é incrível. Referência. Né? Aí acabou. Aí você vai atrair pessoas para aquilo, vira destino. Porque aí você começa a ver destino, as pessoas vão, é igual a pizzaria do final de semana que a gente conversou. Né? Você vai catar o carro, você vai estar, às vezes nem é mais perto da tua casa, você vai passar por ele, você vai em outro bairro, em outra cidade, para ir naquela pizzaria que tem aquela pizza que é incrível. Né? A gente está vendo um fenômeno aqui em São Paulo, pós-pandemia, uma série de restaurantes que nem mais reserva faz, de tanta gente lá brigando por fila. Né? Fila na porta de 2, 3 horas, restaurantes lá com eleito 10º melhor do mundo, 20º melhor do mundo, lá com 2, 3 horas de fila todos os dias. Então, esse cara, os aplicativos não batem nesse cara. Ah, mas eu vou na porta desse cara lá, o aplicativo vai funcionar? Vai. Mas as pessoas querem experiência daquele local, porque o cara é icônico, porque o prato é diferente, porque o atendimento é diferente. Assim como você pode inovar, tem bares folclóricos no país aqui espalhados, não é um só, alguns que, por exemplo, o cara é famoso por atender mal. Eu falo assim, queria bolinho nada, isso aqui fala um palavrão pro cara e o cara fica famoso. As pessoas vão lá pra deixar o cara do bar nervoso. Entendeu? Então, assim, você pode ter fama por N motivos, né? Por um atendimento bacana. A minha esposa, um dia desse, assim, olhando no centro da cidade, foi resolver um óculos do meu filho, não estava conseguindo, queria comprar caro, então numa ótica, eu falei, não, a mulher arruma aqui, trocou o negócio do óculos dele. Falou, isso é gratuito, não tem custo nenhum para você. Minha esposa virou freguesa desse local, dessa ótica. Já comprou acho que 2 ou 3 pares de óculos pro meu filho. Meu filho quebra a cada 6 meses, fácil, né? Faz fácil. Então, assim, mas é aquela coisa de criança, mas ok. Mas o fato é que virou por uma questão de serviço. Então, não é um produto. Talvez o óculos é mais barato, mas o serviço da pessoa de atender muito bem fez a diferença para que minha esposa se tornasse fiel àquele local. Então, a gente tem que buscar entender na minúcia de cada negócio o que te faz diferente. Toda vez que eu converso, eu volto categórica sobre essa questão. Toda vez que eu pergunto pro cara, por que as pessoas compram com você? Ele sabe a resposta. Ele não consegue, às vezes, desenvolver aquilo no negócio dele. Em algum momento, aquilo se perde. Quando ele tira o pé do balcão, ele sai do chão de loja, tal, aquilo se perde no vento. Fala, legal que você está falando isso, mas eu não enxergo mais no teu lugar. Eu não consegui enxergar isso que você está me falando.
E aí começa o problema a vir à tona e o cara começa a entender onde ele tem que resolver. Falta treinamento pro time, que não sabe passar o valor. Falta realmente uma exposição melhorada, porque está perdendo valor, as pessoas não estão entendendo. Então, são pequenas questões. Mas a gente parte sempre do princípio de quem eu sou. Se eu for o cara lá para ficar vendendo pelo preço mais barato, o pessoal fala assim, Caio, mas preço não é diferencial? Preço é diferencial. Preço ajuda a gente a vender. Só que pensa o seguinte, se hoje você é o mais barato da sua rua e amanhã aparece alguém mais barato do que você, quem você vai ser? Ninguém. É E isso. isso acontece o tempo todo? O tempo todo. Eu acho, então, que a gente pode colocar que o varejo... Isso eu tenho, não sei se eu estou sendo ousada em falar assim, definir, mas a gente poderia definir o varejo como detalhe? Total. Retail is detail, né? A gente brinca nessa história. Mas, olha só, essa semana tava uma notícia, a inovação e o detalhe, a gente parece que complica muito às vezes. O pessoal complica muito, né? Eu falo, inovação é simples, gente. Pode ser amanhã se acordar e falar assim, pessoal, vamos amanhã atender todo mundo de fantasia para ver o que acontece? E se der errado, volta a fazer do mesmo jeito que fazia antes e acabou, cara. A gente perdeu o medo de inovar, né? Eu vi uma confeitaria, tá? Que estava inovando, porque se a pessoa inovou, explodiu no TikTok, viralizou, porque se a pessoa entrasse fazendo uma dancinha na confeitaria, ela ganhava um docinho. E acabou. E lotou, viralizou, o pessoal foi lá brincar e comprar, e pela farra de reproduzir aquilo na rede social. Tem muito disso, sabe? A gente pode inovar fazendo muito pouco hoje, assim. São pequenos, um atendimento diferente, mais cordial, um café diferente que você serve. São tantas coisas pequenas que são possíveis nesse universo de tangibilizar coisas novas para o seu consumidor, criar uma jornada diferente para ele. Pode ser simplesmente ofertar de fato um cafezinho interessante para esse cara na saída. Uma loja de roupa, por exemplo, de cidade pequena. A pessoa vai comprar, olha, tem um café, tem um churros do dia aqui que a gente faz fresquinho. A Dona Maria que faz pra gente todo dia. Olha, o cafezinho ela passa, é um cafezinho vindo lá da Colômbia. É fantástico aqui, tirado, não sei o que das coisas. Ai, que legal, tal. Eu boto o valor. Não virou mais um pãozinho e um café colocado de qualquer jeito. Café, eu dou valor diferente. As pessoas entendem lá que tá quentinho, foi a Dona Maria com o café. Tá? Você pode criar a lenda que você quiser nessa história, mas eu tô falando assim, o fato é que são coisas simples que a gente pode criar com o coração para atender bem as pessoas. As pessoas não fazem isso. As pessoas ficam lá no balcão de loja, com o basco usado, falam, cadê meu cliente? Por que você acha que isso está acontecendo? Se somos pessoas que vendemos produtos ou serviços para as pessoas, por que hoje a prestação de atendimento, essa conexão humana, está tão a desejar? E a gente está se acostumando em ser mal atendido. Porque quando a gente é bem atendido, que deveria ser o básico, A gente se espanta meu hoje. Deus, eu fui bem atendido! Nossa, por que você acha? Cara, o varejo passou por um momento de transformação, um varejo global, diga-se de passagem, vamos reforçar aqui, global, passou por um momento de transformação na pandemia, tá? E para não falar o óbvio dessa história, a gente, desde que o varejo é varejo, o varejo trabalhava de forma passiva nas vendas. Então, normalmente a história de um varejista eu abro a portinha da minha loja, as pessoas entram, as pessoas que entram eu atendo, eu vendo, e no final do dia eu fecho a portinha e vejo quanto tem no caixa. Essa história do varejo, desde que é varejo das primeiras civilizações. Acho que o primeiro cara que montou um mercadinho em algum lugar, a história dele era essa, tá? Mas como assim? Mas e propaganda? Tudo bem, a gente faz mais propaganda esperando que mais pessoas passem pela nossa portinha. Né? Mais pessoas indo com a gente. Qualquer grande player de varejo faz propagandas na televisão o tempo todo, esperando que mais pessoas venham lá e entram pela portinha dele para que ele possa atender, vender no final do dia, ver quanto que está no caixa. O que mudou no nosso driver aqui? A gente hoje é uma venda ativa. Hoje eu não posso mais só atender, eu preciso já ir atrás do cliente. Eu preciso começar a usar lá o WhatsApp, as redes para começar a vender. Lê, tudo bem, olha... Eu vi que semana passada você comprou uma coisa comigo. Olha, acabou de chegar uma roupa. Olha, essa blusa tem a tua cara. Posso mandar para você uma foto? O atender novo é isso. Eu não vou esperar você acordar. Deixa eu ir lá na loja do Caio, ver o que tem. Vou lá ver se tem alguma coisa que eu quero hoje e tal. Não dá. Porque no meio do processo que você fala acordar e querer vir até minha loja, já foi abordada por uma série de outros players no Instagram, no TikTok, te ofertando coisas parecidas, principalmente se você foi buscar antes no Google, por exemplo. Aí que você vai ter uma enxurrada de mensagem, de propaganda e tal, te perseguindo, tá? Pode ser que você nem compre mais comigo, que você resolva comprar em outro lugar.
Então, assim, eu tenho que tomar cuidado com isso. Por isso que o varejista hoje, ele é um ser passivo. Ele fica no balcão esperando. Olha só, a gente treinou equipes de venda em shopping, por exemplo, para ficar tem vários nomes, pole position, posicionamento, tanto lá. Olha, você vendedor, você fica um aqui, o outro aqui, o da vez fica aqui, porque depois da vez roda, porque esse aqui fica para cá, esperando os caras virem. É. Mas se o cara não vir, o que esses caras fazem? Antes eles não faziam nada. Hoje esse cara é para catar o WhatsApp e começar a falar com o cliente, cara. Tá parado? Trabalha na lista aqui, cara. E aí, cadê os caras que comprou com você? Para que nós vamos vender? Mesmo um universo como o Fini, cadê o João? Tá aqui uma vez por semana. Toda sexta-feira o João vem. Pô, vamos ofertar alguma coisa pro João vir hoje aqui, mais cedo? Na quinta-feira? Ou na segunda-feira vender alguma coisa para ele vir até sexta? Vamos vender tal produto? Então, assim, tem milhares de formas de você engajar os consumidores diferentes. A questão é, hoje a gente trabalha com venda ativa no varejo. Eu não posso mais esperar só simplesmente o consumidor passar. Por isso que grandes centros comerciais, não falo nem em shopping, mas corredores comerciais famosos que tinham lá lojinhas de 1,99, que as pessoas andavam, saíam de casa, iam lá no centro comprar, estão fechando tanta loja. Porque o fluxo sumiu, o fluxo desapareceu. A tendência é que tenha cada vez menos. Tanto que essas zonas comerciais ou de serviço, elas estão migrando, né? Estamos aqui gravando aqui em Jundiaí, né? Jundiaí é uma cidade que pós-pandemia ganhou um tráfego gigante de pessoas que saíram da cidade, né? Lá de São Paulo, por exemplo, para vir morar em Jundiaí para ter uma vida mais tranquila. Então isso amplificou aqui em Jundiaí algumas questões, mas em São Paulo alguns bairros morreram, não só por Jundiaí, mas por contexto de pandemia. Sim. Mas você pega, por exemplo, a Vila Olímpia em São Paulo. Vila Olímpia você tinha escritórios que funcionavam 5 vezes por semana, certo? Segunda a sexta. E aí você tinha restaurantes que trabalhavam ofertando alimentação, restaurante, lanchonete, todo mundo, né, que trabalhava lá, ofertando alimentação para esses caras. Aí, de repente, a gente está no trabalho híbrido, normalmente os escritórios estão trabalhando aí 2 a 3 vezes por semana, né, o trabalho presencial, né? Se vamos lá 3 vezes por semana, se ao invés de 5 eu vou 3, eu mato 20% do faturamento do restaurante. 20 não, 40%. 40% do faturamento do restaurante. Então, como é que o cara desse sobrevive? Ele vai ter que fazer outra coisa. Ele vai ter que mudar a estratégia. Ele vai ter que mudar a estratégia. Se reinventar. Para continuar naquele local, porque aquele tráfego, aquele fluxo morreu. E isso está acontecendo com uma série de outros locais no Brasil inteiro. E que se o cara não perceber, ele vai embora. E o cara está indo embora por causa disso. De repente, eu pago o mesmo aluguel, eu tenho 40% a menos no meu faturamento. E os dias que eu tenho não é que eles sobrecarregam, porque era o pessoal que já vinha antes, entendeu? E aí, o que eu faço? E muitos negócios deixaram de existir, né, que iniciaram com um atendimento físico, ali na lojinha, foram impactados pela pandemia. Alguns foram espertos e entenderam que o produto continuava de consumo e aí migraram, vou sair do físico, se fosse segmento de alimentação, vou só alugar uma cozinha, então eu não tenho mais necessidade de ter mesa, salão. Porta para loja. Acabou. Exatamente. Acabou. E tá aí. E o número de Faturando até mais. Eu vi um estudo, acho que era alguma coisa de 25 mil marmitarias que abriram, cara, no Brasil no último ano. Assim, é um absurdo. Então, assim, Eu acredito. tá ali, é um negócio, é um business. Ai, meu Deus do céu, vou abrir. Precisa ter 25 mil e uma marmitaria agora? Posso abrir a minha? Pode. O que você vai fazer diferente? Vou fazer arroz e feijão e bife e prato comercial. Fazer o que todo mundo faz. Fazer o que todo mundo faz, você vai entrar no oceano vermelho. Agora, é que o meu feijão ele é feito assim, o meu arroz tem um segredinho, a carne vem das vacas, das montanhas, da Suécia, sei lá, o que você vai inventar na tua história. Mas você tem que trazer alguma coisa diferente para esse cara. Seja no storytelling, seja no produto prático. O cara explica, caramba, esse aqui é ímpar, só vou pedir daqui. Básico do básico. Vamos lá, casos pessoais, né? Isso. Eu costumo, às vezes, estar em casa, sábado, domingo, às vezes eu quero pedir um prato lá e peço fazer churrasco, né? Tem churrascaria que o cara manda, ele manda aquela bandeja, aquele monte de carne, tudo amontoado junto na mesma bandeja, né? Esses dias eu e minha esposa pedimos numa churrascaria, o cara mandou todo nos insertezinhos, no isoporzinho, cortadinho, ó, a linguicinha tá num lugar, a carninha no outro, a mandioca, tá tudo separadinho. Minha esposa ficou encantada com aquilo. Falou, cara, você só pede desse lugar agora, vem tudo separado. Cuidado, né? Cuidado. Quanto esse cara gastou? Um pouquinho mais na bandeja. Porque tem divisão e tal. Okay. Ele gastou um pouquinho mais na bandeja. Ele não inventou nada. Ele não inventou fora da roda. É só a parte de organizar para o cliente. Marcas que às vezes falam assim, olha, tá aqui um souvenir quando você pede para mim. Tem um caso icônico que eu citei na pandemia. Na pandemia, todo mundo recebeu, por exemplo, aquele velho e bom bilhetinho escrito na embalagem. Obrigado por comprar com a gente, Lê. Você está ajudando a gente e tal. Primeira vez que você recebeu, você deve ter vertido lágrimas, né? Nossa, que coisa bonita, vou comprar fazer desses caras, são bacanas. Mas a partir do momento que aquilo deu certo, eu observo que todo mundo começou a copiar.
E de repente você já nem olhava mais Não, a mensagem entra- escrita lá na caneta e beleza. Tá. Automático. Um dia desses, a gente ia pedir uma pizza. Isso é de verdade, tem lá as fotos e tudo mais. Uma pizza, uma pizzaria X, certo? E aí, quando chegou a pizza assim, chegou um papelzinho na pizza, escrito no caneta Bic, ou seja, o custo de papel e caneta Bic, 0, né? Escrito na canetinha Bic lá, simplona, e diz, ó, prezado Caio, a gente está muito feliz que você comprou com a gente. Esta é a 4ª vez que você pede uma pizza conosco esse mês. E aí, então, a gente sabe que a gente está no caminho certo. Nem eu sabia que era a 4ª vez que eu pedia pro ele. Nem eu tinha essa métrica, mas ele estava lá. E pode ser que lá no dia a dia dele, esse aqui é o 4º, o próximo pedido é o 8º, o outro é o 12º. Esse truque não funciona 2 vezes. Mas foi icônico. Os dados aí O que ela novamente usou. aparecendo de novo. O dado. Né? O dado, usando de novo, do jeito certo para encantar o cliente, dado viração. Entendeu? Se não virou ação, não funciona. Tá, deixa eu tocar num assunto aqui, que eu não posso deixar, não sei como é que tá nosso tempo, o papo tá muito bom, que foi de uma questão pessoal sua. Opa. Polêmica! Tá, tá, tá. Não, de uma movimentação que você fez, que eu acho tão legal, que você fez na pandemia, né? Que você tava com seus filhos na sala, que você olhou pro lado. Poxa, e viu que boa. eles estavam ali completamente imersos no celular. Eu adoro falar disso. Você tocou num lugar que eu adoro. Vamos lá. Não, isso é verdade. A gente... Acho que todo mundo passou por isso na pandemia. Principalmente os pais e tal. Com filhos pequenos. Todo mundo se desconectou dos filhos em algum momento. Ficou muito ligado no eletrônico. As crianças também te entregou pro celular em alguns momentos e tal. E realmente... só para adiantar o tema, a minha paixão por board games, os jogos de tabuleiro, que eu brinco muito, né? Quem tá me vendo aqui de boina, tá? Eu falo, sou um geek de carteirinha, cara, e tal, nessas coisas. E board game é uma paixão que eu tenho também, além de varejo. E a gente tava realmente na sala de casa. E minha filha, na pandemia, como eu estava com 2 aninhos só, né? Aí tava eu, minha esposa, minha filha e meu filho, cada um com uma tela de celular ligada na cara, assistindo algum conteúdo, e a televisão lá passando qualquer outra coisa, no Netflix, no YouTube da vida. E aí eu falei, opa, isso não tá dando certo. Tem alguma coisa que vai dar muito errado aqui, a gente tá perdendo um momento importante de conexão com eles, e eu acho que isso não vai dar certo. E eu comecei a pesquisar formas de sair daquilo, de interagir mais com eles e tal, e caí num universo dos jogos de tabuleiro, né? E isso se tornou uma paixão. Hoje a gente tem uma ludoteca de 150 jogos em casa. Em casa? Em casa. Que aí começaram a nascer na pandemia. Exato. E aí hoje tem... assim, a conversa que se deu até nessa história, porque foi um momento que a gente começou a investigar e minha filha com 2 anos, uma criança não... O Dani já estava alfabetizando, já sabia ler alguma coisa mais tranquila, mas ali realmente não tinha alfabetização. E se você for jogos para uma criança desta idade, são muito limitados. Você tem quebra-cabeça, um jogo da memória, um dominózinho de desenho e deu. Porque não tem mais isso. Porque não tem letra e número. Né? Não adianta, a criança não identifica. E eu fui começar a pesquisar lojas de jogos de tabuleiro. E para quem não conhece, vale a dica, vá numa dessas. É difícil, é como música. Falar que não gosta de música é difícil. Talvez você não gosta de um ritmo ou de uma música, mas você vai encontrar lá um filme. Não gosta de filme. Não tem um filme que você não gosta, um estilo de filme que você não gosta. Mas algum tipo de filme você gosta. Então, assim, vai encontrar jogos lá para o universo, para todas as faixas de idade, todo tipo de gosto. Então, a gente começou a comprar, e uma vez por mês cada um comprava, escolhia, ia na loja e falava, cada um escolhe o seu. Então, a gente pegava 4, 5 jogos lá, saía, tá? E a gente tinha um costume de, durante a parte pesada da pandemia, pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, aquele jantava a família, os 4 na mesa, tal, recolhia as coisas, vamos jogar o quê? E a gente começava a jogar. A interatividade da gente foi muito melhor, né? Assim, a conversa, até hoje eu e minha esposa, quando estamos os dois lá, pega um drink, um vinho, alguma coisa, joga alguma coisa só eu e ela, porque a conversa é 1000 vezes melhor do que a gente ficar maratonando alguma coisa no Netflix. Exatamente. Porque fica todo mundo travado na tela e ninguém conversa. Então, jogando você conversa, tira sarro, resenha, tal, é gostoso, é uma brincadeira boa. E eu acho que tem outros ganhos que a gente tem em sociedade. Por exemplo, a gente vive uma geração hoje que está nos jogos eletrônicos, tá? Isso é importante para todo mundo, que é o teu consumidor do futuro, que nós estamos falando aqui nessa história, não é só do teu filho, tá? Mas a gente vive uma época hoje que as crianças não jogam videogames, né? Elas estão criando jogos. Pegam um Roblox, um Minecraft, elas criam seus próprios universos aquele jogo. Quando você é o rei do seu próprio universo, o universo roda as suas próprias regras. E a gente com certeza está criando uma geração hoje de crianças muito mais frustradas quando elas são impactadas com a vida real.
são impactadas com mundos que não foram... a regra dela não funciona. Né? Então, assim, isso são impactados diretamente. Então, estimular esse tipo de jogo de tabuleiro, de alta competitividade, jogando sério com as crianças, tá? Você vai ver como eles precisam ainda aprender a perder e a ter resiliência da derrota. Porque eu acho que o mais importante não é o perder, mas ter a resiliência da derrota. Calma, você vai perder algumas vezes na vida, cara. E segura. Segura o tranco. Tudo bem. Tem que aprender o que você errou, por que você errou e como é que você vai não errar da próxima vez pra você ganhar de mim. E vai ter um dia a vitória que você vai ganhar de mim, você vai rir da minha cara. E vai ser legal pra caramba. E eu vou aguentar o tranco. E a vida é assim, porque nem sempre a gente vai ganhar. Nem sempre tudo que a gente planeja vai dar certo. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso e criar uma geração que vai estar pronta para isso. Então, foi difícil, sabe? De choros. Eu não quero, não vou mais jogar porque eu sempre perco. Eu falei, então, é por isso que você tem que jogar. Você tem que aprender a jogar comigo. Você tem que aprender a ganhar de mim. Eu vou te ensinar a jogar de mim. Eu vou te ensinar, presta atenção. Aqui você faz assim, não bobeia com isso aqui, faz assim e tal. Você vai ajudando as crianças, é óbvio, mas é um caminho que hoje eles são muito mais estimulados, mais resilientes e preparados para o mundo, cara. Porque a gente tem que fazer é preparar o filho para o mundo e não para eles criarem o mundo à maneira deles. Nós vamos ter um monte de criança aqui, daqui 10 anos, entrando no mercado de trabalho, quando você falar, a regra da empresa, ela fala, essa regra eu não sei se eu quero. Já tem, né? Eu falo, mas essa é a regra da empresa. Então, mas essa regra eu não quero. Eu quero fazer assim agora. Eu falei, então, amigo, você não vai fazer assim, né? A gente tá aqui na maravilhosa fábrica da Fini aqui e tal, nessa história. Tem um monte de protocolos de segurança e tal. Precisa seguir. Aí o moleque fala assim, por que eu não posso fazer um TikTok dançando no meio da fábrica? Cara, é contaminação, mas é bonito, eu quero e acabou. E não é a tua regra, a regra da empresa, é uma regra da maioria. É uma regra do benefício de todos aqui, não só para um. Então, acho que a gente tem discussões pesadas, mas, assim, para mim, o maior ganho que a gente teve foi realmente apostar nessa história dos jogos. Muito isso contribuiu para a família, cara, demais, assim, muito demais. Legal. Parabéns para você e para sua esposa. Obrigado. Por essa responsabilidade, né? Ela é educadora, né? Que você me contou. Educadora, exatamente. Então, me inspirou, nos inspirou. Eu acho que fica aí mais uma contribuição, mais um insight. Ele trouxe tanta coisa bacana, né? Então, nisso eu queria te agradecer. Mas não terminamos ainda. Opa! Peraí, temos 2 momentos. Um de forma rápida, mas verdadeira. Me responda. Aqui na Fini, nós temos um ingrediente mágico que está presente na nossa missão, nos nossos valores, onde trabalhar é divertido, onde os nossos personagens têm o lúdico, né? Onde os nossos produtos têm o lúdico. É linda. A magia de vocês, ela transcende o produto hoje. Pois é, esse é o nosso ingrediente mágico. A gente traz o lúdico para o dia a dia. Qual é o ingrediente mágico do Caio? Boa, hein? Essa eu não estava preparado para responder. Adoro. Mas eu acho que assim, é o propósito, tá? É o propósito. E tem muita coisa, a gente conversa muito, até eu e meu sócio, né? Que a gente tem uma jornada longa junto, paralela, mas a gente começou a fazer as coisas mais junto nesse momento, né? A partir desse ano. E parece clichê falar disso, mas quando você encontra alguma coisa que de fato você está inspirado a fazer, cara, fica tudo muito mais fácil. Eu acho que as pessoas têm que encontrar o seu propósito de vida, não importa. Cada um nasce por uma missão. E se as coisas estão dando errado é porque, de fato, você não encontrou o teu eixo. Às vezes você pode achar que você encontrou o teu eixo, mas eu acho que quando você encontrar é mais fácil, sabe? É mais fácil, fica tudo mais fácil. Tive sorte de ter um ótimo sócio junto comigo, um projeto bacana. E assim, é um projeto que me inspira porque não é um projeto pessoal, pro meu umbigo, pro meu ego e tal. É um projeto que a gente está fazendo pro mercado. A gente conversa com o mercado, para o mercado, como um projeto de vocês. Né? É um projeto que tem uma marca atrás, tem pessoas atrás, né? A equipe toda que está aqui. Essas 137 gruas que estão aqui espalhadas aqui com os refletores, né? Foi difícil. Alta produção, gente. Alta produção, né? Pô, não sabia que ia ter, né? O pessoal aqui, Hans Donner, William Bonner, todo mundo aqui no bastidor. Todo mundo aguardando. Gente, Fila para... Boninho. Mas, assim, o mais interessante é o seguinte. É o propósito que você, quando a gente conversou no bastidor, de criar um podcast, um canal de... Vamos falar dos empreendedores, dos momentos mágicos, das pessoas, qual ingrediente. A gente tinha brincado um pouco disso no bastidor. Eu acho que isso é relevante. Eu acho que propósito é o grande ingrediente mágico, cara, porque eu acho que é o que move a gente. Óbvio, tem ingrediente extra, né? Qualquer um que é pai, né? Qualquer um que é mãe, qualquer um que tem filhos assim nessa história, a gente deixa de viver pela gente. Eu acho que todo mundo, a gente para de fazer o que é bom só pra gente, mas a gente se move por eles, se move para eles, se move para que eles sejam felizes enquanto a felicidade. Se a gente tiver velhinho, aí nós vamos buscar outro propósito de vida. A gente volta, A gente vai buscar outras coisas, mas hoje exatamente. Acho que, principalmente para pais de filhos pequenos, a gente tem esse... Eu sempre brinquei com amigos meus que falavam, não sei se eu quero ter filho e tudo mais. E falou, cara, eu falo assim, você pode ser feliz a vida inteira sem filho e não deixa ninguém falar para você que é o contrário disso.
Só que você virar pai e mãe é um outro universo. É outra coisa. Então, você falar que não vai ser feliz, desculpa. O cara tá lá vivendo na praia, feliz da vida. Tá, vai falar que o cara não é feliz? O cara é feliz pra caramba. Nem do conceito de felicidade dele. Exatamente. Mas a gente, assim, quando você vira um outro momento, é um outro universo. Você entrou num universo paralelo e aí tua vida muda. Primeira coisa que a gente fala é que pais verdadeiros não deixam de viver por eles. Isso é fato. A gente vive para nossos filhos. Hoje. O nosso ego não é mais nada. Não tem uma É a frase. felicidade deles. Eu não sei quem fala, esqueci, mas é uma frase que eu gosto muito, uma citação, de que filhos nos livram da maior tragédia da vida, que é viver para nós mesmos. Né? Pode ser. E para mim isso faz sentido. Eu acho que na sua fala Pode também. ser. Não, falando, não julgo quem decide o outro caminho. Não. Mas assim, mas eu acho que assim, são caminhos totalmente distintos, cara. Exatamente. São caminhos distintos. Tananana, momento desafio. Meu Deus do céu. Tem buzina, Vamos tem buzina. lá. Eu tenho um alarme pra esse momento assim, ó. Eu vou botar aqui. Meu Deus! Acabou pra mim, ganhou tudo, zerei. Acabou. Seguinte, Caio. Nós temos uma bala na Fini que se chama pimenta. Ó, desde que não for uma Scorpio ou uma Trinidad Tobago lá, vamos ver se aguenta, hein? Será que eu aguento? Será que é? Então, eu queria te desafiar em você comer a pimenta. Eu posso te dar aqui Ai, meu Deus. uma folga de você não colocar ela toda na boca. Ai. Mas comer a pimenta sem fazer cara feia. Porque na Fini é abrir o sorriso. Então, você tem que comer a pimenta e sorrir. Se comer a pimenta, só me fala que tipo de pimenta que tem aqui, só pra ver Pimenta. Bala de tem pimenta várias com sabor de pimentas. pimenta. Tem a pimenta. Tá, aqui, média. Jalapeno eu masco fácil. Vamos lá. Alô, produção. Rufem os tambores. Vamos lá. E tem que sorrir, tem que sorrir. Vocês sabem que, brincadeiras à parte aqui, tem uma foto histórica minha. Eu vou compartilhar isso para um TBT qualquer tal. Que a gente fez uma aposta em família, que chegou um prato num restaurante desse, tinha uma pimenta. Falei, vou comer a pimenta, cara. Aí tem várias fotos de eu inchado, dando risada, com lágrima nos olhos, comendo pimenta. Morde, Caio. Morde. Morde ou vai de uma vez? Aí é contigo. Tô te dando essa liberdade, tá? A vida é o seguinte, cara. Você pode pôr o pezinho ou você pode pular de uma vez só. Né? Ai, meu Deus! Ok. A vida, filha, a gente tem que... Caio! Meu Deus! Bora. Tá fácil. O que foi? Tudo bem? Voltou. Gente, recorde nunca na história do podcast da Fini. Alguém comeu 3 pimentas de uma vez. Eu só não aumento mais porque não cabe na boca, mas... Para, Caio, você já ganhou o desafio. Você vai ser o recorde. Ninguém vai bater o seu recorde. Vamos botar uma placa sua. Eu quero placa. Isso, vou Quero botar uma placa. desafio Comeu da 3 pimenta. pimentas, uma atrás da outra. Palmas para o Caio. Ô, editor da vida, se você quiser editar, espera um pouco, meia hora eu engulo, aí você tira... Caio, mais uma vez. Não, deixa ele ir. Agora ferrou. Quer uma balinha? Não pode beber água. Não. Dizem que a água piora com a pimenta. Você tem que comer tipo um pão ou... Suave na nave, pessoal. Juro pra vocês. Ok. Eu mastigo jalapeño. Ah, é? Ah, tá vendo? Então foi suave pra ele mesmo. Suave. Caio, onde é que os nossos ouvintes podem te acompanhar? Depois da pimenta no hospital, tá... Não, era parte. @CaioCMGO, qualquer rede social, tá? Mesmo no LinkedIn, Caio CMGO, Caio Camargo, qualquer rede social. E VarejoCast, @VarejoCast. Eu gosto do desafio que eu gosto que a gente conseguiu criar vai no Spotify, escreve varejo, se cai a gente, joinha, tem que seguir. Show. Não deixe de seguir, realmente vale muito a pena. E é muito legal acompanhar ele nas redes Eu sociais. continuo mastigando, ó. Tá Ele tá quase aqui, acabando, estou hein? ouvindo, né? Pois é. Muito obrigada, Caio, pelo prazer de te conhecer mais um pouquinho. Game over. Firmou, né? Então Viu? tá. Obrigada, Caio, de Eu que verdade. agradeço. Foi um prazer. As portas estão abertas para você voltar numa outra oportunidade e a gente bater mais um papo. Muito obrigado. Tá prazer bom? aí. Obrigado, pessoal. Galera, esse foi mais um Infinitas Ideias e a gente se encontra na próxima.